Glória a Deus. Estaremos então orando pelo pregador dessa noite. Deus venha usar o homem de Deus, poderoso e eterno Deus. É mais uma oportunidade que o Senhor está me dando, Senhor. É mais uma noite, Senhor, que o Senhor falou, Senhor, através do teu servo, pela misericórdia, Senhor. Mas eu quero, Senhor, nessa noite te agradecer, Senhor, pela tua presença maravilhosa, pela tua misericórdia, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é fiel. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor, meu Pai, que se faz presente na casa, Senhor, a casa de oração, Senhor, o altar que o Senhor levantou, Senhor, o Deus Santo e Eterno, Senhor, que o Senhor venha falar com nós, Senhor, mais uma vez, Senhor, que a tua palavra venha descer, Senhor, do céu como maná, Senhor, o Deus Santo e Eterno, Senhor, usa, Senhor, o teu servo, Senhor, o Deus maravilhoso, Senhor, Pai, que mesmo que seja para exortar nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha, meu Pai, nos exortar, Senhor, o Deus Santo e Eterno, Senhor. Pai, eu lhe peço, Senhor, que todo demônio de dispersão, Senhor, que caia por terra, Senhor, que toda armadilha do inferno, Senhor, o Deus Santo e Eterno, Pai, vai queimando com o teu poder, Senhor, vai queimando, Senhor, aleluia, Deus glorioso, Senhor, toda obra do inferno, Senhor, toda palavra de maldição, Senhor, o Deus Santo e Eterno, Senhor, desfaz nessa noite, Pai, desfaz nessa noite, Pai, aleluia, Deus poderoso, Senhor. Nós sabemos que a obra é do Senhor, nós sabemos que o Senhor está cuidando da sua obra, meu Pai. Estamos aqui para fazer a tua vontade, Pai, estamos aqui para fazer, Senhor, o teu ide, Senhor, Pai, nos capacita, nos dá graça, Pai, nos reveste, Senhor, coloca a mão no nosso coração, Senhor, Pai, coloca discernimento no nosso coração, Pai, assim eu te peço, Senhor, é no nome do Pai, é no nome do Filho, é no nome do Espírito Santo de Deus, amém, 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 glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aplaude a Jesus, aleluia, igreja. Senhor. Aplaude a Jesus porque Ele é maravilhoso. Aplaude o nosso Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aplaude a Ele, porque você veio para adorar a Ele. Jesus Cristo, Ele é o nosso Deus, Emanuel, Deus conosco, que se faz presente certamente nesse lugar. Deus, Ele é fiel, meus amados irmãos. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus está presente onde há 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. O nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente, que sabe de todas as coisas. Que Deus venha falar fortemente em nossos corações, para que a gente venha caminhar para a nova e eterna Sião, a terra em que mana verdadeiramente a leite e mel, a terra onde nós estaremos vivendo eternamente com o nosso Deus e o nosso Pai. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja, que Deus venha nos abençoar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, capítulo e versículo bem conhecido da igreja, capítulo e versículo bem conhecido, em nome do Senhor Jesus do povo. Mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa para nós meditar, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo de número 24. Nós iremos estar lendo a palavra de Deus, meus amados irmãos, a partir do versículo de número 3 em diante. Quem encontrou, diga glória a Deus. Mateus 24, versículo 3. Diz assim, ó. Estando ele assentado no monte das oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu Jesus: acautelai-vos para que ninguém vos engane, pois virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis rumores de guerra, mas cuidado, para que não vos se alardes. Tais coisas deverão acontecer, mas ainda não é o fim. Levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas
porém, são princípio das dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentado e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Poderoso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui para meditar na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo de Deus tome a total primazia neste culto, para ministrar, Senhor, com poder e autoridade, e na virtude do Teu Espírito Santo de Deus, esta mensagem vai tocando em vidas, vai tocando em corações, vai repreendendo, Senhor, toda a fúria do inimigo, e que eu, Senhor, venha ministrar, e não venha deixar passar nada em branco daquilo que o Teu Espírito Santo de Deus quer falar para a Tua igreja. Então, Senhor Jesus, ó Deus, fala com Teu povo, fala com aquele que nos ouve, agora, neste momento, aonde chegar a minha voz, que venha chegar a Tua presença e o Teu Espírito Santo de Deus, para quebrantar corações e transformar vidas daqueles que estão presos em cativeiro, porque a Tua palavra é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém, e pode sentar adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Amados irmãos, no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, vai explicar aonde que os discípulos estavam reunidos juntamente com Jesus. E Jesus agora estava prestes a vir para a sua partida, para fazer a vontade do Pai. E os discípulos ficaram impactados por aquilo que Jesus pregava. Jesus pregava acerca da sua morte e também da sua ressurreição. Jesus pregava acerca do final dos tempos. Então, os discípulos em reunião, aqueles que Jesus escolheu, aquele que Jesus revelava os seus mistérios, as coisas sobrenaturais, perguntaram para ele: mestre, eu quero saber, nós queremos saber, quando acontecerá o fim das coisas? Quando virá o fim de todas essas coisas? Então Jesus passou a discursar, um discurso aonde todos nós conhecemos, aonde a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus vai falar que o amor se esfria, que haveria pestes, pragas, haveria agora terremotos, fomes, haveria agora muitas pestilências, muitas coisas que nós estamos passando no dia de hoje, porque hoje nós podemos perceber que tudo isso que Jesus tem anunciado são apenas o princípio das dores. E Jesus disse: mas ainda não haverá o fim, nação contra nação, então agora vocês seriam odiados pelo nosso nome. Então veja, meus amados irmãos, que aquele crente que é fiel, que prega a verdade, que anuncia o evangelho da verdade, ele é anunciado. Aquela irmã que está andando na santificação, na doutrina do corpo, da alma e do espírito, aquele irmão que anda agora com ordem e decência na doutrina do corpo, da alma e do espírito, é odiado pelo mundo. Porque a primeira coisa que vai acontecer na sua família vai dizer: como você está horrorosa, porque você deixou a sua vaidade. Como você está horrorosa, porque você deixou a sua maquiagem. Semelhantemente, nós, varão, recebemos muitas das vezes agora a indolência e a indigência das pessoas do mundo, dizendo: por que você parou agora de estar bebendo conosco no bar? Por que você não pode sair, nem ao menos que seja para jogar um futebol? Por que você não entra mais na roda dos nossos assuntos? Porque a palavra de Deus diz que não é para nós assentar na roda dos escarnecedores. O crente fiel, o crente verdadeiro e cheio do Espírito Santo de Deus, ele é odiado pelo mundo. O crente fiel que ora e jejua, que busca Deus, quando ele chega, as trevas se estremecem. Sim, eu posso falar para vocês verdadeiramente que é isso que acontece quando um crente é de oração, quando é uma mulher de Deus, como é um homem de Deus. Porque o crente que é um homem de Deus, uma mulher de Deus que é usada por Deus, ele entrega a revelação na rua, ele entrega no hospital, ele entrega no ônibus, ele entrega no trabalho, aonde o Espírito Santo de Deus mandar aquele servo de Deus entregar. E antes, quando eu estava no mundo, eu fugia de crente. Antes, quando eu estava no mundo, eu via mulheres que eram de oração, de jejum, eu logo atravessava a rua, porque Deus tomava o corpo delas e, cheia do Espírito Santo de Deus, ela vinha me entregar: tu serás pastor, pois Deus tem uma grande obra na tua vida.
Aleluia! Louvado seja Deus! Veja, meus amados irmãos, que mesmo lá no tráfico, no mundo, Deus levava os seus servos, seus profetas, para anunciar a verdade. Ninguém pode correr da verdade, ninguém pode fugir da verdade, porque Deus envia os seus servos, seus profetas, para estar anunciando a verdade. Assim como Deus enviou o profeta Natã, todo homem de Deus, toda mulher de Deus que é separada de Deus, ele não precisa estar correndo atrás de revelação. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, não precisa estar correndo atrás de profecia. Ela não vai atrás do profeta. A Bíblia vai nos dizer que todo profeta vai diante ao homem de Deus ou à mulher de Deus que ele quer exortar. A Bíblia vai nos dizer que Deus enviou o profeta Elias para que viesse anunciar agora para o povo aquela conversão. A Bíblia vai nos dizer que Deus enviou também o profeta Jonas para enviar também para que aquele povo se arrepende. A Bíblia vai nos dizer que Deus enviou o profeta Samuel para levantar Davi e ungir ele rei de Israel. Então, por que nos dias de hoje o povo está correndo atrás do profeta? Porque mudaram a verdade em mentira. Então, homem de Deus, mulher de Deus, descansa no Senhor, que Deus envia profeta para a tua casa, para a tua família, e nunca mais falta azeite, e nunca mais vai faltar a farinha na botija. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, e veja que Jesus agora vai dizer, no seu discurso, dizendo que seriam odiados. Aquele que prega a verdade é odiado. O crente que prega a verdade é odiado. O profeta é sempre odiado, porque quando Deus enviava o profeta Jeremias, o povo queria matar. Quando o apóstolo Paulo pregava a verdade, ele era apedrejado, ele foi preso. Todo aquele que pregou a verdade sofreu. Todo aquele que anunciou a verdade sofreu retaliação, porque ele não fala aquilo que o povo quer ouvir, mas sim aquilo que Deus quer falar. Então, o profeta verdadeiro, ele sabe que ele é dependente de Deus. Assim como meu amado irmão Leandro disse, que ele foi levantado para ministrar a palavra de Deus. Assim o profeta de Deus, porque quem tirou ele do álcool, da droga, da prostituição, do mundo, que tirou ele agora até mesmo de ser mesa branca, não foi o homem, não foi a mulher, e sim foi o Espírito Santo de Deus. Então devemos entregar aquilo que o Espírito Santo de Deus nos convém falar. E veja, meus amados irmãos, seríamos odiados pelo nome de Jesus. Veja que o mais interessante agora é que eu deixo para o final, no versículo aonde foi lido no capítulo de número 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja, meus amados irmãos, que Jesus disse antes, ele vai dizer que vai acontecer muitas dificuldades, muitas catástrofes, muitas enfermidades. Nós seríamos odiados, tantas coisas aconteceriam, mas aquele que perseverar até o fim seria salvo. Então, meus amados irmãos, eu fiquei buscando de Deus que a gente tem que aprender a receber a perseverança de Cristo na nossa vida. A Bíblia diz: sejais imitadores de Cristo. E eu olho para esta mensagem sabendo que nós estamos vivendo os últimos dias. Eu olho para esta escritura sabendo que o fim está próximo. E eu penso muitas das vezes na minha busca com Deus, porque a palavra de Deus é maravilhosa e diz para nós analisar a nós mesmos. Então eu peço para que você nesse momento analise a sua vida espiritual. Pense na sua vida espiritual. E quantas vezes você não pensou em parar? Quantas das vezes você não pensou em desistir? Quantas das vezes você não pensou em ir atrás? E veja que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós temos que aprender a ser perseverante como Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus colocou um jardim maravilhoso, um jardim onde dava fruto, e lá neste jardim tinha a árvore do fruto da vida, um jardim onde tinha as belezas mais belas. A gente pode ver o mundo no dia de hoje ainda com lugares paradisíacos, mas se você perceber lá, não tinha poluição, não tinha as coisas que este mundo tem, que destrói o planeta chamado Terra. Então o local era um paraíso maravilhoso. Deus colocou lá e colocou Adão e disse: Adão, você não vai precisar nada, você só vai precisar colocar o nome nas coisas e usufruir desse paraíso. Só que eu te ordeno uma coisa: não coma da árvore do fruto proibido. Não coma daquela árvore. Só apenas uma coisa que Deus pediu para Adão fazer, e Adão desobedeceu. Adão foi desobediente.
uma prática que levou Adão à condenação. E nos dias de hoje, meus amados irmãos, quantos pecados que tem agora neste mundo, quantos pecados que estão acontecendo neste mundo, e as pessoas estão praticando esses pecados dia após dia, sem temer a Deus. E veja, porque o mundo agora veio descobrir o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. E Deus agora resolveu fazer o inverso. Eu coloquei o homem no paraíso e ele não deu valor. Por que que muitas das vezes a gente passa por luta, por prova, por dificuldade? Porque se a tua vida tivesse um paraíso, você não estaria aqui buscando a Deus. Por que que você passou por tanta provação, por tanta luta? Por que é tão difícil a tua vida? Porque se tivesse tudo um mar de rosa, você não estaria buscando a presença de Deus. Então eu posso entender o amor de Deus até mesmo na minha dificuldade. Eu posso entender o amor de Deus até mesmo na tua dificuldade. Porque na minha dificuldade, como eu estava conversando com meu irmão, eu aceitei Jesus na perda da minha mãe, com uma depressão profunda. Tentei tirar minha vida. E quando eu fui tentar tirar minha vida, Jesus veio com uma intervenção divina e agiu sobrenatural na minha vida, aonde eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador. No pior momento da minha vida, eu aceitei Jesus e morri sim para o mundo, mas renasci para Deus. Morri para as práticas mundanas e renasci para que o Espírito Santo de Deus me desse uma nova vida, e nasci agora do Espírito, porque todo aquele que nascido da carne é carne. Você parou para analisar por que Deus permite nós estarmos nas dificuldades? Porque se nós estivéssemos no paraíso, estaríamos pecando, estaríamos desobedecendo. Agora é necessário a gente na dificuldade obedecer, porque Jesus disse: vai vir um vendaval de coisas e vocês têm que ser perseverantes. Então nós temos que aprender qual que é a perseverança de Deus, qual que é a perseverança dos santos, qual que é a perseverança do justo. Deus, quando Ele entrega agora o paraíso para Adão, e Adão peca, Ele não vai, em nome do Senhor Jesus, desistir de Adão. A Bíblia vai nos dizer que Deus agora resolve deixar com que uma humanidade venha se multiplicar. Deus colocou Adão e Eva e Ele disse: multipliquem sobre a terra. E ao se multiplicar, Deus também viu agora no tempo de Noé que a iniquidade do homem se aumentou, que o pecado se aumentou, que o homem estava mais uma vez afastado de Deus, que o homem estava mais uma vez desobediente a Deus. E se nós parar para analisar, Deus, na sua perseverança, não desistiu. A Bíblia vai nos dizer que Ele se arrependeu de ter feito o homem, porque o homem era mau, porque o homem era injusto, mas Ele encontrou um homem digno de ser chamado justo na terra, que estava ali agora, em nome do Senhor Jesus, agradando a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Noé foi achado graça. Então, através de Noé, Deus agora resolveu fazer uma arca, pediu para que Noé fizesse uma arca e salvasse a sua família, quando todos nós conhecemos. Veja, meus amados irmãos, a perseverança de Deus em salvar a humanidade. Eu fico imaginando a perseverança de Deus em vendo que o homem está corrupto, em vendo que a ingratidão de Adão, mas Deus ainda não desistiu, porque o pecado continua habitando o mundo. O povo continuou a se afastar de Deus. A Bíblia vai nos dizer que agora existiu o tempo da Torre de Babel, onde os homens estavam maquinando que se houvesse um dilúvio novamente, que destruísse a terra, eles construíssem uma torre, e esta torre subisse até o céu, para que eles não ficassem alagados. Então todo homem começou a trabalhar empenhado para tentar fugir de um próximo dilúvio, mas não para obedecer a Deus. Veja, meus amados irmãos, que o mundo se empenha muito para as coisas do mundo, mas não se empenha em buscar a Deus. O mundo se empenha muito para buscar as coisas que são passageiras, mas não as coisas eternas. Antigamente, quando nós estávamos no mundo, nós se empenhávamos em ir para a balada. Antigamente, quando nós estávamos no mundo, nós se empenhávamos. Eu aqui em Porto Alegre ia até Novo Hamburgo para passar a madrugada dançando num tal de lugar chamado alternativo, para ficar dançando, para voltar bêbado, para voltar endividado. Me esforçava e não reclamava, e ainda ficava no outro dia de ressaca, com a vida destruída e sem o dinheiro no bolso do salário. E chegava o dinheiro no dia 5 e no dia 6 já não tinha mais nada, porque eu estava lá no baile funk, eu estava lá usando drogas, usando cocaína, usando uísque, Red Bull e pagando bebida para todo mundo. Mas hoje, veja como nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e muitas das vezes nós não conseguimos sacrificar para Deus, muitas das vezes a gente não consegue dizimar, muitas das vezes a gente não consegue ofertar, muitas das vezes a gente não consegue ajudar um irmão. Mas antigamente no mundo pagava cerveja para todo mundo, antigamente no mundo pagava bebida para todo mundo, antigamente lá no mundo pagava droga para todo mundo. Veja que a palavra de Deus vai nos dizer que os filhos das trevas
são mais prudentes do que a luz. Mas sabe por que Deus me separou? Sabe por que Deus te separou? Porque Ele via que quando tu estava no mundo, tu se entregava a Satanás, tu servia a Satanás, tu bebia até o fim, tu bebia até você afogar tuas mágoas, como dizia lá no mundo. E Deus olhou para ti e disse: não, esse daí eu quero para mim, que quando eu lavar, quando eu remer no meu sangue, Ele vai me servir também com vontade, e muito melhor do que servir a Satanás. Aleluia! É para isso que Deus quer, meus irmãos. Antigamente eu comia do pão que o diabo amassou, hoje eu como do pão vivo que desceu do céu. Antigamente eu estava no uísque, no Red Bull, na aguardente, hoje eu bebo da fonte da água da vida eterna, que dentro de mim faz jorrar mananciais, rios de água viva. Antigamente eu me vestia para seduzir mulheres, agora eu me visto para agradar o Espírito Santo de Deus. Assim um homem de Deus se veste para agradar o Espírito Santo. Assim uma mulher de Deus se veste para agradar não mais os homens, para não chamar a atenção dos homens, mas para chamar a atenção do Espírito Santo de Deus, que é templo e morada do seu corpo. As mulheres têm que perceber que da maneira que ela se veste, porque a mulher, ela pensa em seduzir os homens através da sua sensualidade, através da sua vaidade, através do que as armas que um espírito, uma entidade chamada pombagira. E depois, muitas das vezes, ficam chorando porque o homem não dá valor, mas ela está falando e se vestindo conforme uma pessoa do mundo. Mas agora, quando uma mulher se dá o alto valor, ela é uma mulher que busca em Deus, é uma mulher que espera em Deus. Poderá Deus não conhecer o homem, poderá Deus não conhecer a mulher que vai casar contigo, que vai viver do teu lado e vai te dar um valor. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que seja enviada por Deus para estar do teu lado, não uma pessoa do mundo que não vai te dar valor, que vai te maltratar, que vai estar agindo com as suas mãos para destruir a tua vida. Por quê? Porque é muito fácil ele procurar beleza no mundo também, porque no mundo lá também tem esta mesma beleza, esta mesma sensualidade, no mundo também tem esta mesma beleza. Então confie em Deus, para de usar as mesmas armas do mundo e usa as armas que o Espírito Santo de Deus tem para te dar e capacitar, em nome do Senhor Jesus. E Deus segue ainda perseverante, meus irmãos, porque veja que o povo ainda está afastado de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus vai escolher um homem, Abraão. E através da descendência de Abraão, Ele escolhe Isaac, Jacó. Ele escolhe agora José, as 12 tribos, os patriarcas, para fazer um povo, separando o povo de Israel como um povo de Deus. E veja que Deus perseverou em salvar aquele povo. Veja que Deus perseverou em guardar aquele povo. Veja que Deus perseverou. Então Deus foi fazendo uma promessa a Abraão, foi se estendendo a sua promessa. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que este povo agora vai para o Egito, e lá no Egito eles são mantidos como escravos. A Bíblia vai nos dizer que Deus fica calado durante 400 anos. Vocês entendem o que é isso, meus irmãos? O silêncio de Deus durante 400 anos. Você entende o que é isso? O silêncio de Deus. Deus não falava. Deus vendo o povo sofrer e não falava. Deus vendo aquele povo na escravidão e não falava nada. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando o povo começou a gemer, lembra-te da promessa do pai Abraão. Quando o povo começou a clamar, Deus escutou do alto céu e lembrou da promessa que Ele tinha. Por que que Deus vai agir na minha vida e na tua vida? Através da luta, da prova, através das batalhas, porque Ele quer ver você gemendo. É tempo da igreja voltar a gemer, é tempo da igreja voltar a chorar, é tempo da igreja voltar a orar, a jejuar, para que o Espírito Santo de Deus interceda por mim e por ti com gemidos inexprimíveis, para que chegue até o trono do céu, para que a gente venha clamar dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É por isso que Jesus pregou dizendo que as dificuldades viriam, porque é tempo da igreja orar no meio da dificuldade. É por isso que Jesus vai vir em meio às trevas, porque é a meia-noite que Ele disse que viria, mas não é a meia-noite do teu relógio humano, porque Deus não está no nosso tempo. A meia-noite que Ele vai dizer na parábola das 10 virgens é o tempo mais escuro, o tempo de mais escuridão, o tempo que nós estamos vivendo no dia de hoje. Nós vivemos num mundo entre trevas, onde as pessoas estão se matando, bebendo, mentindo. Nós estamos vivendo a parte mais escura no mundo espiritual, onde crentes não
não conseguem mais orar, aonde as pessoas não conseguem mais ler a palavra, aonde crente não consegue mais jejuar. Nós estamos vivendo no mundo espiritual a parte mais escura, mas aí se manifestará a vinda do Filho do Homem de Deus, que vai vir com grande poder e glória, com grande alarido, com som de trombeta de Deus, rasgando o céu para buscar aquele que persevera até o fim. Aleluia! E Deus tira aquele povo do Egito. E quando Deus vai tirando aquele povo do Egito, agora aquele povo logo já está fazendo um bezerro de ouro, logo já está idolatrando o bezerro. Veja que Deus manda com que as mulheres egípcias dê as suas joias, dê tudo que ela tem, mas não para que as mulheres ficassem andando sensualizando no deserto. Deus deu aquilo como forma de indenização pelo tempo que elas trabalharam. Então o ouro do Egito foi levado com o povo de Deus. Então os rubis do Egito, tudo que tinha de valor foi levado com o povo de Deus. Mas o povo de Deus não deu valor ao ouro. O povo de Deus fez um bezerro de ouro para adorar. Quantas pessoas recebem carro de Deus e adoram o carro? Quantas pessoas recebem, oram a Deus, buscam tanto a Deus, mas colocam as coisas físicas em primeiro lugar? Quantas pessoas oram e buscam a Deus, mas agora faz o familiar? Quantas pessoas orando por marido, para a esposa, e quando a esposa se converte, deixa de cultuar a Deus, deixa de buscar a Deus, deixa de vir adorar a Deus? Quantas pessoas estão orando por casa, por bens materiais, e quando recebe aquilo que está no Egito, se afasta da presença de Deus? Ela para estar orando, buscando, agradecendo a Deus pela vitória, mas não, resolve ficar agora usufruindo a casa na praia, usufruindo os bens materiais. Isso fica para a nossa meditação, para que quando Deus te abençoar a tua casa, a tua vida, para que Deus converter o teu familiar, não esqueça do momento da prova que tu orou, buscou e jejuou, e vem dar glória a Deus com aquela bênção que Ele te deu. Deus, Ele quer ser participante das tuas vitórias, mas o povo se voltou. E veja que a Bíblia vai nos dizer que Deus fez de tudo agora para que aquele povo se voltasse a Deus. A Bíblia vai nos dizer que passou Jeremias, passou Isaías, e todo o tempo agora estava aquele povo se afastando de Deus. Meus amados irmãos, eu estou pregando hoje aqui sobre a perseverança de Deus. Deus já poderia ter desistido lá em Adão, Deus já poderia ter desistido lá em Noé, Deus, Ele já poderia ter desistido lá quando estava com o povo no deserto. Deus já poderia ter desistido no tempo que enviou Isaías, no tempo que enviou Ezequiel, no tempo, veja que o meu nosso irmão Leandro pregou a palavra em Ezequiel, que naquele tempo já tinha pastores já roubando, naquele tempo já tinha pastores apacentando a si mesmo e deixando o rebanho de lado. Deus poderia ter desistido de levantar pastores já futuramente, mas a Bíblia vai nos dizer que ainda Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, meus amados irmãos, Deus poderia ter desistido, mas Ele foi perseverante. Ele enviou Jesus ainda para salvar aquele povo. A Bíblia disse que Jesus veio para o povo que estava rejeitando a Deus, pois Ele veio para salvar o povo judeu. Ele veio para os seus, mas os seus não o conheceram. Veja, meus amados irmãos, que mesmo assim aquele povo, que Deus fez milagres, maravilhas, Jesus fez milagres, fez maravilhas, Jesus operou, Jesus fez muitas coisas, e aquele povo ainda rejeitou. E a perseverança de Deus, o que Ele fez? Ele ainda estendeu a salvação para aquele povo e para mim e para ti. Veja que agora todo aquele que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele alcança a salvação da sua alma. Deus ainda foi perseverante e fez com que o seu Filho sangrasse por mim e por ti. Mas hoje muitas pessoas não dão valor ao sacrifício da cruz de Cristo, porque a Bíblia vai nos dizer que quando vier o filho da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo se manifestar com um espírito de engano, muitos serão enganados, muitos seguirão a ele, porque somente o sacrifício da cruz, o amor de Cristo não são suficientes para essas pessoas.
Muitas pessoas hoje vão atrás de revelação, de visão, de busca, porque não se contenta com a salvação da sua alma. Muitas pessoas dizem: pastor, mas eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Mas muitas das vezes não entende. Você está passando, vai passar por essa prova, mas não deixa de perder a tua salvação. Fica na obediência, faz aquilo que Jesus disse: buscai primeiramente o reino dos deuses e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus? Primeiramente busca a tua salvação, que a tua vida sentimental vai ser mudada. Primeiramente busca pela tua salvação, que a tua vida financeira vai ser mudada. Primeiramente busca a tua vida espiritual estar de pé, que Deus vai enviar pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que se atraem pelo mesmo Espírito e vão querer estar do teu lado. Porque toda pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, eu quero distância. Nós queremos nos afastar das pessoas do mundo que falam besteira, que falam piada. Ninguém gosta de andar com pessoas que são carregadas. Mas quem não gosta de andar do lado de alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus? Quem não gosta de andar do lado de um homem de Deus, uma mulher de Deus verdadeira, que vai dar conselhos, uma direção? Então filtre quem está do teu lado, porque muitas das vezes tu está pegando carga de pessoas que não é para andar contigo. Muitas das vezes tu está levando carga de pessoas para dentro da tua casa, que verdadeiramente não te ama, que verdadeiramente não quer teu bem, que não estão preocupados com a tua dificuldade, somente aquilo que você pode oferecer. Então, meus amados irmãos, isso é para a nossa consciência, para que a gente venha meditar, para que a gente venha andar. Agora, quando a Bíblia diz: não andeis na roda dos escarnecedores, então nós temos que andar do lado de pessoas de Deus, de homens de Deus, que estão no mesmo propósito, que querem te levar para o céu. É por isso que eu não ando mais na roda dos escarnecedores. É por isso que eu não ando mais na roda de futebol. É por isso que eu não ando no churrasco lá dos meus amigos. É por isso que eu ando com um povo que quer andar para a mesma direção, um povo que está andando no caminho, na verdade, na vida, um povo que está andando e gosta de buscar Jesus, um povo que gosta de orar, um povo que gosta de evangelizar, um povo que gosta de louvar e adorar a Deus. Aleluia! Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória! Oh glória a Deus! Aleluia! Se eu voltar a andar no tráfico, eu vou cair. Se eu voltar a andar na prostituição, eu vou cair. Então ande com um homem de Deus e mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, que tu será impactado. Oh glória a Deus, aleluia! Anda com Jesus, meus irmãos. Caminha com Jesus. Anda cheio do Espírito Santo. Anda cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus foi morto por aqueles que rejeitaram Ele. E no terceiro dia, Ele ressuscitou. Jesus subiu aos céus e está sentado à destra do Todo-Poderoso. E veja, meus amados irmãos, poderia parar por aí. Poderia, meu irmão Leandro, Deus parar? Deu. No tempo de Adão eu já falei. No tempo de Noé eu já falei. No tempo agora de Israel eu já falei. Agora eu enviei meu filho unigênito e estou falando para eles. E eles rejeitaram. Agora se estendeu para outras nações a salvação. E até mesmo para aquele povo que confessar o meu filho como único e suficiente Salvador. Mas ele não desistiu ainda. Sabe o que ele fez, meus? Ele falou: é necessário que eu vá, porque se eu não for, depois de mim não virá o outro, o Espírito Santo Consolador. Eu roguei ao Pai, eu intercedi ao Pai, para que Ele enviasse para vós o Espírito Santo, e Ele vos testificará de mim, e vos lembrará de todas as coisas que eu vos disse, e Ele vos conduzirá no caminho da verdade, justiça e juízo. Aleluia! Deus não desistiu. E a Bíblia vai nos dizer que quando estava uma igreja fervorosa, analfabeto e analfabeta, sim, analfabetos e analfabetas, estavam reunidos, não era no templo, e sim no cenáculo. Estava lá um pescador, e todos nós sabemos que pescador tem pouco estudo. Estava lá Maria Madalena, prostituta, com pouco estudo. Estava lá um povo pobre, humilde, orando, clamando, dizendo: vem Espírito Santo, desce, 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 desce. E o Espírito Santo de Deus desceu naquele cenáculo e encheu a todos na sua presença. Ele não escolhe cargo, Ele não escolhe cor, Ele não escolhe dinheiro, Ele escolhe coração sincero.
Oh glória! Oh glória! Oh glória! Sobre a Calabai. Ele escolheu esse lugar simples para estar pairando esta noite. Abra o seu coração e receba a presença de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. Poderia ter desistido de mim, poderia ter desistido, mas Ele enviou ainda o Espírito Santo. E muitos não estão dando valor para o Espírito Santo. Jesus disse: guarde o que tens para que não seja tirado. O diabo não está preocupado em destruir teu casamento, em destruir tua vida sentimental. Ele só está preocupado em te tirar a presença de Deus. Ele não quer que tu esteja num lugar que vai te falar a verdade. Ele não quer que tu esteja num lugar que tu vai conhecer o Espírito Santo. Porque quando nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, nada desse mundo tem valor. Quando você se converteu, você nem orava por carro. Quando você se converteu, você nem orava por casamento. Quando você recebeu o Espírito Santo, você nem perguntava o horário que o culto ia terminar. Você não via a hora de ter outro culto. Você perguntava para as pessoas como eu tenho que me vestir. Você se perguntava para as pessoas: pastor, eu quero conhecer mais da palavra. Você tirava dúvidas daquilo que estava escrito na palavra. Hoje a dúvida é quando que o meu marido vai voltar, quando que Deus vai abençoar minha causa na justiça, quando que Deus vai me liberar esse dinheiro, quando que isso, quando que aquilo. Mas perguntas sobre a palavra de Deus, sobre discernimento espirituais são poucos. Veja que antigamente as pessoas perguntavam: pastor, como eu faço para jejuar? Como eu faço para me santificar? Mas hoje as pessoas: me entreguem algo de Deus, revela, fala algo aí da minha vida. Eu tenho algo para falar para você. Que Jesus Cristo morreu na cruz para ressuscitar. Em breve vai acabar todo o teu sofrimento. Porque se você se converter verdadeiramente, o teu primeiro casamento já está de pé no céu. Jesus Cristo, o noivo vem para buscar a noiva. O noivo vem para buscar a sua igreja. O casamento está de pé. Preparai-vos para as bodas do Cordeiro. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Aleluia! O que adianta casa sem a presença de Deus? O que adianta carro sem a presença de Deus? O que adianta casamento sem a presença de Deus? O que adianta filho sem a presença de Deus? Busque primeiramente o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja cheio da presença de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Oh glória a Deus. Aleluia. O que adianta? O que adianta o teu marido voltar, a tua esposa voltar, se tu não tiver a presença do Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Eu tenho anunciado para os irmãos solteiros, para as irmãs solteiras: busca Deus, que a pessoa vai ver Deus na tua vida, e aquele homem de Deus vai querer se interessar por ti. Mas no momento que tu procurar como no mundo, porque hoje está na moda, vão de vigília em vigília, de igreja em igreja, procurar homem, procurar mulher. A casa de Deus não é baile funk. A casa de Deus não é encontros do amor. A casa de Deus não é casa do Silvio Santos. A casa de Deus tem um só te esperando: um amor verdadeiro, aquele que entregou a vida por ti, um amor fiel. A casa de Deus é lugar de buscar o Redentor, o Salvador Jesus Cristo. A casa de Deus é lugar de buscar o Espírito Santo de Deus. Oh glória! Sabe o que o Espírito Santo de Deus faz em mim, faz em ti? A gente está na prova, a gente está na luta, mas a gente está em paz. Porque nós temos aquela paz que o mundo não pode dar. A paz do mundo é dinheiro, a paz do mundo é carro, a paz do mundo é viajar, a paz do mundo é vestir bem. Mas Jesus disse: eu vos dou a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode ter, a paz que o mundo não pode conhecer. Eu vos dou a paz. É Jesus Cristo que tem a paz verdadeira para dar nos nossos corações. Porque hoje esta mensagem está sendo ministrada pelo Príncipe da Paz. Você terá paz na sua casa buscando Jesus. Leva a paz de Jesus, leva a paz do Senhor, leva a paz do Espírito Santo de Deus em meio às lutas.
Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero te dizer que muitas das vezes a gente pensa que dinheiro vai trazer paz. Quantas pessoas têm dinheiro, mas não têm paz? Que tem seguranças armados até o dente. Você consegue imaginar um Neymar que não consegue almoçar sem ter segurança, sem ter paz, não consegue mastigar? Você consegue imaginar um milionário famoso que não tem paz? E pastores buscando fama. A fama tira a tua paz. A fama faz com que tu venha se preocupar com teu filho, tua esposa, tem que andar agora armado com várias seguranças. A fama faz isso. Agora nós estamos aí. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus buscando, ele é guardado por uma segurança, uma milícia do céu. Pois Deus dará ordem aos anjos a respeito para te guardar. Os anjos guardam o teu filho, os anjos guardam a tua casa, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem a Deus. A Bíblia diz que um anjo da morte passou e destruiu os primogênitos de Faraó. A Bíblia diz que um anjo da morte passou e matou milhares do reino de Senaqueribe. E Deus acampa os anjos ao teu derredor. Deus é fiel, não é homem armado. Então, meus irmãos, vamos entender e buscar o reino. Eu sei que nós temos problema daqui, eu sei que nós temos luta daqui, mas Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. Ele poderia ter desistido. A perseverança de Deus. Veja como Deus é maravilhoso. Ele não desistiu depois de Adão, não desistiu depois de Noé, não desistiu depois do povo de Israel. Mesmo que enviou seu filho, morreu, ele não desistiu ainda de salvar a humanidade. Agora ele enviou o Espírito Santo. E muitas pessoas estão rejeitando o Espírito Santo de Deus. Estão indo para buscar outras coisas e não buscam o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas no mundo. E eu vejo a perseverança de Deus, meus irmãos. Eu consigo ver a perseverança de Deus. Que mesmo agora, as pessoas não querendo vir na igreja, mesmo agora as pessoas não querendo buscar a Deus, mesmo agora as pessoas rejeitando, zombando de nós como pregamos a palavra, mesmo nós quando entregamos uma revelação, as pessoas riem de nós, mesmo agora Deus mandando nós visitar as casas e as pessoas rejeitando, Deus mandando nós ir pregar no ônibus e as pessoas rejeitando. Que amor é esse que ainda persevera? Que amor é esse, meus irmãos, que ainda persevera? Que amor é esse que quando eu e você não queria nada com Ele, Ele não desistiu de mim? Quando eu estava no álcool, Ele não desistiu de mim. Quando eu estava nas drogas, Ele não desistiu de mim e você. Que amor é esse? A perseverança de Deus, e nós temos que aprender a perseverar. Se você está pensando em desistir, em parar, pega esta mensagem e lembra, mas veja que Deus foi perseverante comigo, eu não vou parar agora. Ele perseverou anos para que eu me convertesse, Ele perseverou anos para que eu estivesse na presença de Deus, Ele perseverou antes para que eu ficasse na verdade. Eu vou perseverar também até o fim, você salvo. Eu vou perseverar até o fim, você salvo. Porque Deus perseverou para salvar minha alma. Quantos livramentos Ele nos deu de morte, quantos livramentos Ele nos deu, porque Ele está perseverando até o fim na salvação da minha alma. Mas muitos estão fazendo como o povo de Israel, muitos estão fazendo como Adão, muitos estão fazendo como o povo que rejeitou Jesus, rejeitando a salvação de Cristo, rejeitando a perseverança do Espírito Santo de Deus, que bate, 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 tu não abre a porta. Se hoje o Espírito Santo de Deus falar contigo, não endureçais o vosso coração. Quando eu me converti, eu percebi que a minha vida estava uma desgraça, que da maneira que eu estava vivendo não dava mais. Eu não aguentava mais sofrer, eu não aguentava mais aquela dor no peito, aquela angústia, eu não aguentava mais aquelas noites mal dormidas. Eu resolvi, agora então eu vou mudar. Se aquele pastor falou a verdade, eu vou me entregar para Jesus. Se aquela palavra foi verdadeira, eu não vou viver mais dessa maneira que eu estou vivendo, porque isso está me fazendo dor, eu estou sofrendo. Não muda, não muda, não muda. Eu vou fazer algo diferente, assim como fez Zaqueu, para chamar a atenção de Jesus. Eu vou fazer algo diferente, assim como fez aquela mulher com fluxo de sangue. Eu vou sacrificar, eu vou jejuar, eu vou orar para chamar a atenção do Espírito Santo de Deus e me tirar dessa angústia. É isso que nós temos que fazer. Chama a atenção de Deus, chama a atenção do Espírito Santo, que Ele vai entrar dentro de ti e vai fazer com que tu vença todo o mal. Mas se nós continuarmos, se eu continuasse da mesma maneira, meus irmãos,
eu não estaria aqui hoje. Eu estaria, como disse o nosso irmão Eleandro, já queimando. Porque eu tinha inimigo do tráfico, eu tinha inimigo na polícia, eu tinha inimigo com todas as pessoas. Era pessoas querendo me matar, era pessoas querendo o meu mal. Isso há 11 anos atrás. E sabe o que Jesus Cristo fez? Tirou todos os meus inimigos. E sabe o que aconteceu quando Jesus fez uma obra na minha vida? Eu andava de terno e Bíblia na mão, e eu vi aquele salmista Davi, o versículo vindo na minha cabeça: Senhor, prepara uma mesa perante os meus inimigos. Sabe o que Deus faz? Eu estava no banquete de Deus, me alimentando do maná, da palavra, porque Jesus disse: nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Deus cegou os meus inimigos. No momento que eu me converti, caiu o temor e o respeito. Ninguém mais queria me pegar. Por quê? Porque não era eles que queriam me matar, mas sim o inimigo da minha alma. Satanás de dia e de noite pedia a minha alma. Satanás de dia e de noite está pedindo a nossa alma. Não era eles. Porque no momento quando eu estava agora na luz do Espírito Santo, cercado de anjos de Deus, eu passava em meio às trevas, e a luz prevalecia perante as trevas. A luz prevalece perante as trevas. Então, se você é um homem de Deus, oração, jejuar, pode ter o que tiver na tua casa, no teu trabalho, na tua família, a luz vai prevalecer e aquele lugar será iluminado, porque você estará com a lamparina acesa, através da unção do Espírito Santo de Deus. Não deixa a chama do Espírito Santo de Deus se apagar. Não deixa a chama do Espírito Santo de Deus se apagar do teu coração. Porque João disse: eu batizo com água, mas depois de mim virá outro que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O crente verdadeiro tem a chama acesa, o fogo do Espírito Santo de Deus. Arabadão Tchebecai. As mulheres que fazem a comida sabem. Quando o fogão está quente, depois que apaga o fogo, mosca nenhuma pousa. Por que a mosca não pousa? Porque está quente. As moscas são demônios. As varejeiras são demônios. Se você estiver quente, se você estiver com a chama do Espírito Santo de Deus, mosca nenhuma vai chegar na tua vida. O demônio vai querer correr de ti, que é cheio da unção. O demônio vai querer se afastar da tua vida. O demônio vai se passar longe de ti. O demônio vai passar esquinas, porque ele sabe que será queimado. Porque ali tem um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, com fogo, uma brasa viva. Então não deixa a chama do altar se apagar. Não deixa o jejum se apagar, a oração, o fervor. Não deixa. Não deixa, meus irmãos. Veja que quando uma pessoa está no mato, ela não quer que os bichos cheguem, o que ela faz? Acende uma fogueira. Se tu não quer que o bicho chegue, acende uma fogueira lá na tua casa. Acende uma fogueira no teu trabalho. Sabe o que é essa fogueira? É uma fogueira de oração. É um clamor de oração. É uma fogueira, a fogueira é tu, uma brasa viva, que vai sendo alimentada, 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 alimentada. E então tu vai falar como línguas de fogo. E todo demônio que tiver vindo na tua direção para se levantar, vai bater em retirada. Porque é a palavra de Deus que nos promete. Ele diz que por um caminho Satanás vem para te afrontar, mas por 7 caminhos ele sai da tua presença. Aleluia! Louvado seja Deus! Eu creio nessa palavra porque essa palavra me transformou. Eu creio nessa palavra porque essa palavra é viva. Eu creio nessa palavra porque essa palavra renova a cada dia. Eu creio nessa palavra porque essa palavra tem poder. Eu creio nessa palavra porque essa palavra tira do álcool, da droga, da prostituição. Eu creio nesta palavra verdadeira. Eu creio nesta palavra porque há anos e pós anos ele tem levantado prostituta, traficante. Ele tem levantado da depressão, tem libertado. Pode dizer que o homem adulterou, mas o Espírito que testifica dela escuta todas as coisas. Aleluia! Oh, glória a Deus! Pode adulterar, pode mentir, pode pregar outro evangelho. Quem tem o Espírito Santo não é enganado. Pode falar o que for. Quem tem o Espírito Santo, o crente verdadeiro, ele ama a palavra. Jesus disse que todos aqueles que estiverem na minha palavra e a minha palavra estiver em vós, então eu estarei contigo.
Veja que Deus só está com quem tem a palavra. Por isso que o salmista Davi disse: Senhor, eu não quero mais pecar contra ti. Coloca a tua palavra na tábua do meu coração. Senhor, coloca, para mim não pecar mais contra ti. Coloque a palavra de Deus na tábua do teu coração. Leia mais a palavra, busca a Bíblia. Porque o homem não vai falar palavras de conforto para ti, mas só aqui Jesus tem palavras de vida eterna, palavras que vai confortar a tua alma. Quantas vezes eu estava no mundo procurando pessoas para desabafar, achando que elas iam falar algo que ia me satisfazer naquele momento, achando que eu ia contar para o meu irmão, para o meu primo, que eu ia contar para as pessoas, eu ia reclamar para alguém e viria alguma palavra que me ajudaria. Não acontecia isso. Mas quando eu comecei a desabafar com Deus, quando eu comecei a orar com Deus, quando eu comecei a falar: Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, eu estou passando com aquilo, vinha palavras que falavam dentro da minha alma, palavras de conforto, palavras de esperança, palavras de vida eterna, palavras de exortação, para mostrar se está acontecendo isso, porque você fez aquilo. Busque os conselhos de Deus, busque os conselhos do alto. Não peça conselho primeiramente para pastor, peça conselho primeiramente para o Espírito Santo de Deus. Ore e pergunta: Senhor, o que eu faço? Me dá direção, me dá caminho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então se tu quer ir até o Pai, não é pelo pastor Diego, não é pelo obreiro Cláudio, não é pela irmã Eva, não é por tal, por A ou B. É por Jesus o caminho e pelo Espírito Santo que vai te levar até Cristo. E Cristo intercede perante o Pai. Aleluia! Oh, glória a Deus! Qual que é a diferença, meus irmãos, de eu, pastor, que entendi isso e coloquei em prática, de qualquer um de vocês? Porque Deus não faz acepção de pessoa. Eu sou igual a vocês, eu sou de carne e osso, mas eu percebi que não adiantava mais eu esperar em um homem. Eu estava decepcionado com pastores, eu estava decepcionado com mulheres que ora era de Deus e depois eles estavam cantando a mim, ora estavam ali orando pela minha vida e ora estavam querendo ali mesmo se aproveitar da minha vida, se aproveitar de mim. Então eu me decepcionei com muitas pessoas que roubavam dinheiro e continuo ainda me decepcionando. Mas por que eu não parei? Por que eu não desisti? Por que eu estou perseverante? Porque a minha fé está em Cristo Jesus, a rocha inabalável. A minha fé está no Senhor, que criou os céus e a terra. Todo aquele que está firmado na rocha que é Cristo, não se desvie, não sai da presença de Deus por pessoas. Podem fazer o que quiser, pode se levantar o diabo que for, mas eu estou em Cristo. Enquanto eu estiver em Cristo, pessoa nenhuma me tira da presença de Deus. Se firme com Jesus, porque o homem é falha, é pecador. E quantas pessoas se desviam por causa de homem, por causa de mulher? Irmãos, nós temos que aprender a ser perseverante como Deus. Deus perseverou em Adão, Deus perseverou em Noé, Deus perseverou com o povo de Israel, Deus perseverou conosco, porque nós estávamos lá sem querer Deus, nós estávamos distante de Deus. Persevera pela tua vitória, não desista. Se você está orando, persevera. Porque se Deus perseverou tanto pela tua conversão, se Deus vem há anos perseverando desde o tempo de Adão, pela salvação, pelo seu povo, por que Ele não vai te ajudar nessa luta? Persevera em oração, porque Ele quer ver perseverança. Persevera em buscar pelo teu familiar, persevera. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus me mostra e revela que a gente diz que persevera, mas não persevera. A gente ora pela conversão do nosso familiar, mas depois com o tempo desiste, porque a gente vê que nada está dando certo. A gente ora, jejua pelo nosso familiar e vê que o diabo mais se levanta. Mas o que acontece? A gente desiste, para de orar, para de jejuar, e o inimigo acaba nos vencendo. Aquele que tem fé persevera até o fim. Senão tu não tem fé, porque você tem uma fé mediana, uma fé que não vai até o final. Então se você está orando por um familiar, por um parente, por um filho, persevere, não desista. Porque Deus perseverou por nós desde o tempo de Adão. Deus vem perseverando pelas pessoas que estão lá no mundo. Por isso que Ele manda nós visitar, nós pregar. Vamos aprender com Deus e ser militantes de Cristo, porque Cristo não desiste de ninguém. Cristo não desistiu de mim, Cristo não desistiu de ti. Ele só quer que nós perseveramos com Ele, perseveramos buscando Ele, perseveramos adorando Ele, perseveramos fazendo a vontade dEle. Só isso, persevera até o fim. E Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo.
O reino dos céus é tomado por esforço e por perseverança. Persevera. Porque hoje todo mundo procura algo fácil. É uma geração que quer fácil. Comida fácil, bebida fácil, fast food, alimento fácil, tudo fácil. Mas Deus não gosta de facilidade. Deus requer sacrifício. Porque quando Ele entregou facilidade para Lúcifer no céu, ele se corrompeu. Quando Ele deu facilidade para Adão, Adão se corrompeu. E quantos pastores, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus que começaram bem, hoje se corromperam porque estão vivendo numa vida de facilidade. Hoje se corromperam porque estão vivendo de BMW. Hoje se corromperam porque estão vivendo uma vida fácil. Porque tem um carro bom, porque tem uma casa boa. Mas quando estava no barraco de madeira, era um homem de jejum, de oração. Era um homem que pregava a verdade. Isso tudo serve de exemplo para mim. Isso tudo serve de exemplo para ti. Porque Deus mostra isso. Porque no momento de facilidade, as pessoas se corrompam. Mas não deixa se corromper. E guarde aquilo que tem, para que não seja tirado. Trabalhai pelo alimento que não perece, porque o alimento da terra perece. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Amém, amém. Se coloque de pé, vamos estar orando em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, eu te entrego essas palavras, Senhor, essa ministração. Que o Senhor venha abençoar casas, que o Senhor venha abençoar vidas, que o Senhor venha impactar corações, que o Senhor venha fazer, ó Pai, com que o teu reino avance na minha vida, na casa, na família dos meus irmãos. Que a gente venha ser perseverante em jejum, em oração, em clamor. Que a gente venha ser perseverante na graça e na virtude do Espírito Santo. Que a gente venha ser perseverante em todas as coisas. Persevere até o fim. Perseveramos, Senhor, até o fim. Nos dá força para o meu irmão perseverar. Ó Pai, abençoa aquele que está em casa, abençoa aquele que está ouvindo aquela transmissão, ó Pai, porque não pode estar aqui, mas o Senhor é o Deus que abençoa tudo e todos. O Senhor é Deus de perto, Deus de longe, onisciente, onipotente, onipresente. Ó Pai querido, Pai amado, então abençoa. Ó, te agradecemos por mais este culto, Senhor, porque eu ainda estou na posição que o Senhor nos colocou. Ó Pai, nós estamos na posição de adorador, nós estamos na posição de servo, nós estamos na posição, ó Pai, que o Senhor nos colocou desde o princípio, sem se desviar para a esquerda, sem se desviar para a direita. Ó Pai querido, Pai amado, Satanás tentou por muitas vezes nos derrubar, mas o Senhor nos fortaleceu, continua fortalecendo a casa, a família deste irmão, desta irmã, para a honra do Pai, para a honra do Filho e para a honra do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém e aplaude ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus é fiel e que Deus venha falar mais dos seus corações. Estarei orando aqui para os irmãos que quiserem oração no final do culto. E eu quero dizer algo para os irmãos: na próxima sexta e domingo, quando nós estamos fazendo culto aqui, e até mesmo na igreja de Viamão, nós não teremos culto aqui, porque nós estaremos entregando já o salão, para nós se deslocar para o outro salão. Então, nós estaremos indo para Rui Grande, para inaugurar a igreja lá, para reiniciar novamente a obra que Deus confiou em nossas mãos naquela localidade. E depois nós retornaremos já no novo endereço, em nome do Senhor Jesus. Ore por nós, o novo endereço é aqui em cima, até melhor vai ficar, porque é uma parada a mais ali, melhor, mais acessível. E aí nós vamos estar ali avisando os irmãos e fazendo para a honra e a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, a inauguração daquele local ali. E teremos também os cultos lá na nossa igrejinha de madeira, abençoada para a honra e a glória de Deus. E se Deus é por nós, agindo Deus, eu e minha casa, 1, 2, 3, glória a Deus. Os irmãos cumprimentam os irmãos, as irmãs cumprimentam as irmãs, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Olha aí, meu Cláudio. Oh, ainda tem 40 almas aqui. Olha ali quem tá ali, ó, dormindo, ó. Olha ali quem tá ali, dormindo. Dormindo, olha lá, ó. Pai Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. 42 almas ainda conosco aí no final, tivemos aqui que atender uns irmãos. Estamos saindo daqui, ó, hoje é o penúltimo culto da igrejinha temporária. Ali o brilho dele, olha, tá com o brilho do Espírito Santo. Olha o brilho dele. Lá o brilhão no altar, ó. Olha o brilho no altar lá, ó. Meu Deus! A chama do altar não pode se apagar. Deixa eu ver, não tá aparecendo aqui os comentários, apareceu agora. A paz do Senhor Jesus, Taiane Cioli. A paz do Senhor Jesus. Washington Oliveira. Ah, o Washington Oliveira tem que ter unção para falar esse nome aí. Tem que falar em línguas. Washington. Meu Deus. Que Deus abençoe a mamãe, ó. Dá tchau pra mamãe. A mamãe tá lá, ó. Pai do Senhor, missionária Débora. Papá. Meus irmãos, quero convidar você aí da região de Arroio Grande. Estaremos sexta, sábado e domingo fazendo grande cultos, 3 cultos aí de retomada da obra, culto de retomada. Então já está vindo os irmãos de Camaquã, eu creio, estarão lá conosco. Os irmãos de toda a região estarão lá, em nome do Senhor Jesus. Creio que até irmãos de Pedro Osório vão estar, Pelotas, vai vir muita gente lá. Nós estamos aí fazendo essa grande obra lá. Já estou indo para Arroio Grande, em nome do Senhor Jesus. Já na semana, já para fazer tudo ali, juntamente com a minha família, o meu filho, minha esposa, e meus três filhos, bebê lá. Vamos estar na igreja de Arroio Grande, dormindo no chão, meus irmãos. Vamos lá dormir no chão. E Deus já colocou no meu coração. Vou estar ali em Arroio Grande, até mesmo morando em Arroio Grande durante 6 meses. 6 meses vou para Arroio Grande tocar a obra de Deus lá, em nome do Senhor Jesus, com a minha família, dormir no chão. Porque Deus aí já me mostrou, vai, meu céu, é tudo que tem que sofrer. Então sangra eu, mas não sangra a obra de Deus. Vamos estar lá fazendo 6 meses. Pastor de Arroio Grande, pastor Jair vai ficar cuidando, tomando conta de Porto Alegre. E o pastor Diego vai tomar conta de Arroio Grande. A igreja lá vai ser uma bênção. Juntamente ali com o nosso obreiro Marco, a obreira Adriana, em nome do Senhor Jesus. Juntamente ali com a nossa irmã Eliana. Juntamente com o nosso irmão lá, em nome do Senhor Jesus, que estará conosco, Gildivan, nosso irmão Gildivan, juntamente com a sua esposa. Então, lá em Arroio Grande vai vir a família do pastor Diego de Porto Alegre, os irmãos de Camaquã vão vir, e mais irmãos da Alta Redondeza, e vai ser... Tá baixo o som? Então é meu celular que está ruim. Meu celularzinho é ruim de escutar. Você bem, isso aí, irmão Marco, estamos indo aí, em nome do Senhor Jesus, sofrer pelo Evangelho. Então, depois disso, eu creio também que Deus vai mandar lá para Paraná, Guarapuava, juntamente com os irmãos, ficar um tempo também com a minha família. Eu estou orando a Deus aí, para Deus abrir as portas aí na minha vida, que eu preciso de uma bênção, que Ele sabe qual é, para que a gente venha se locomover com a minha família. Agora eu estou com 3 filhos, né? Necessita de um carro maior. Estou orando a Deus, meu carro é velho. E estou orando a Deus para Deus abençoar, para a gente poder fazer essas viagens, fazer a obra de Deus. A gente tem alugado aí, pagado R$100 a diária, R$150 a diária, 170, muitas das vezes até R$200. E está caro, está pesado para a obra de Deus. Que Deus abençoe, meu irmão Marco Muniz, nossa irmã Débora. Ó, só preciso de um colchão lá para Débora dormir. Você de Arroio Grande, tem um colchão de casal ali, ó, para Débora. E Jesus tem que estar junto. Você de Arroio Grande, tem um colchão, quer abençoar no colchão. Pode abençoar que o pastor Diego vai só com o colchão e a família. Em nome do Senhor Jesus, fazer a obra lá. E Deus vai dar vitória em nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas dizem que a gente não tem amor às almas, não tem amor às obras, que Deus não se agrada conosco, que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus está horrível. Mas que Deus é esse que manda nós ir. Eu vou lá com a minha família, largamos tudo para fazer a obra de Deus, dormir no chão,
colchão com 3 bebês, em nome do Senhor Jesus, por amor às almas, né? Ainda é só por Deus na nossa vida. Mas Deus é fiel, meus irmãos. Se a gente escutasse o que muitas pessoas falassem, a gente não estava na presença de Deus. Graças a Deus que a gente escuta a voz do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe. Vamos estar orando por todos vocês. Ore por mim. Amanhã, às 9 horas até às 11, café com maná, café com pão vivo do céu. Amanhã eu vou fazer oração, vou dar um ensinamento. Eu vou fazer oração, eu vou dar ensinamento. E nós vamos falar sobre sonhos. Sonhos pela Bíblia. E alguns irmãos vão falar de sonhos. Eu vou falar aquilo que o Espírito Santo de Deus me revelaram, me interpretaram, porque eu orei a Deus. Jejuei durante 21 dias, fiz um voto, né? 21 dias para receber esse dom de interpretação, porque eu acho maravilhoso, porque eu mesmo preciso, muitas das vezes, interpretar o nosso sonho, muitas das vezes a interpretação vem na hora, ou muitas das vezes vem depois, então a gente tem que entender isso, em nome do Senhor Jesus, tem que orar. Muitos sonhos, Deus não dá interpretação na hora. Por que Deus não dá na hora? Por que Deus não dá interpretação na hora? Você sonha e Deus não dá interpretação na hora. Eu vou deixar para responder amanhã. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, vem lá, em nome do Senhor Jesus, e vamos estar falando das coisas de Deus, da palavra de Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, abençoa cada um, abençoa, Senhor, nesta noite, a cada casa, a cada família, a cada coração, e que teu reino venha avançar. Nós te glorificamos, Senhor, por este culto, por esta palavra, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Ali, ó. Amém. Olha as crianças aí, ó. Se Deus é por nós, agindo Deus, eu e minha casa. 1, 2, 3. Que Deus abençoe. Tá aí os irmãos, ó. Ninguém quer ir embora, ó. Culto abençoado. Fique na paz do Senhor Jesus. Não quer? Ah, tu quer, ó. Saiu até no vídeo. O pastor